Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou com uma amiga aqui que é a Vânia, nutricionista. Vamos falar um pouquinho sobre a nutrição e doenças neurológicas. Eu vou abusar um pouquinho do conhecimento dela para aprender bastante aqui e vamos bater um papo gostoso aqui. Vânia, muito obrigado por ter aceito o Imagina. convite, por falar um pouquinho sobre nutrição. Vou aprender bastante com você. E queria que você se apresentasse onde você trabalha, consultório, como é o dia a dia da nutricionista, que tem muitos alunos aqui também, até para Ai, entenderem que um ótimo. pouquinho o que é a nutrição. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar um pouquinho de nutrição, né? Eu sou formada já há 12 anos, trabalho no Hospital de Base aqui de Bauru, tenho um consultório também, eu atendo home care, trabalho muito com a parte de nutrição enteral, parenteral, pacientes disfádicos, né? AVC, pós-AVC, paciente com sonda enteral, gastro, e pacientes que têm alguma deficiência nutricional bem pontual que a gente precisa atuar, né? A nutrição tem vários campos. Então, tem a área esportiva que está muito em alta, mas tem essa área clínica que não é só o atendimento de emagrecimento, como muitas pessoas, né, acreditam, hipertrofia, mas a gente entra muito na parte de reabilitação do paciente. Então, a parte de fazer ele sair de um quadro de desnutrição ou não entrar no quadro de desnutrição. Isso é importante até para o tratamento, né? Então, independente do tratamento que ele vá fazer, nós temos que estar ali de olho na interação medicação, com a proteína, medicação, com algum outro nutriente importante, com alguns minerais também, hidratação desse paciente, o consumo dele, né, a frequência e a variedade também alimentar, assim como alguns exames que a gente acompanha também e vai afunilando ali para dar o melhor suporte para ele dentro da alimentação e, quando necessário, em último caso, a suplementação. Legal. Hoje o seu principal foco é o quê? É a parte do paciente hospitalar ou consultório? E no consultório você vê mais o quê? Desidratação não, perdão, desnutrição ou a parte de atletismo, que você comentou? No consultório eu atendo um pouco da parte de atividade física, né, a performance, porque eu também faço um pouco, né, da parte de atividade física, eu gosto dessa área, mas eu atendo muito mais pacientes com algumas doenças crônicas, né, então paciente que é renal conservador eu atendo bastante, paciente que tem um quadro de disfagia, eu atendo também bastante, né? A maioria acaba sendo no home care porque já tem uma deficiência de mobilidade, né? E no hospital, atualmente, eu estou na supervisão da nutrição clínica, então eu estou ali na equipe, atuando junto com as meninas, observando a questão dos cálculos, os pedidos das dietas interais, né? O que a gente precisa oferecer para esse paciente de melhor suporte para melhorar o estado nutricional dele e ele sair com a alta mais breve. Legal. Uma curiosidade que a Vânia acabou de contar, que ela faz esporte. Eu trabalhei com a Vânia lá no hospital de base, né? Eu abandonei um pouquinho. E eu tinha medo dela, porque a Vânia é faixa preta, Faixa preta. Faixa preta de Kung Fu. Kung Fu? Kung Fu, isso mesmo. Então eu tinha medo. Se ela pedisse alguma coisa, eu tinha que abaixar a cabeça, senão era um golpe da onde vinha eu não sabia. Aí eu ia apanhar ali no meio, né? Imagina. Legal, a Vânia eu não sabia, né? Ela me falou outro dia que era faixa preta de Kung Fu, né? Sim, tem 2 anos e meio já que eu consegui a faixa. Que legal. O Kung Fu também é um modo de vida, né? Sim, também, o Kung Fu, é um estilo de vida, né, que a gente chama, né? É uma arte marcial milenar, né, que gerou outras artes marciais. E ele tem essa questão da conduta de hábitos de vida saudáveis, que entra um pouquinho na questão de nutrição que a gente fala, né? Legal. De saber fazer escolhas, de saber respeitar o nosso corpo, a nossa mente. Então, acho que atende um pouquinho dentro da minha área também. Bacana. Você comentou de proteínas, né, de interferir com remédio. Sim. Eu lembro uma época que você estava estudando bastante paciente com doença de Parkinson, que é um público que eu atendo bastante. É a segunda doença mais degenerativa, mais comum no mundo, né? Neurodegenerativa, perdão. E tem o problema da levodopa junto com a proteína. Sim. Eu falo para os pacientes tomar levodopa e afastar pelo menos meia hora. Como que eu consigo fazer isso? Tem pacientes que são meio radicais, eles param de comer proteína, que é ruim, né? Sim, é péssimo. Como que a gente pode orientar ele? Como que você faz? Se eu falar, Vânia, me ajuda nesse paciente para nutrição, para melhorar o aporte proteico, principalmente que é idoso, né? Isso, o idoso é o mais difícil ainda da gente conseguir atingir um suporte proteico, né? Normalmente a gente faz a consulta individual, então eu tenho que entender o hábito desse paciente, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. O que ele consome no café da manhã, no almoço, o horário que ele consome, quais foram os horários prescritos da medicação. E aí eu vejo se ele está respeitando esse prazo, né? A gente fala até uns 40 minutos, dependendo até uma hora, né? Distante da proteína ali. E aí eu tento priorizar, né? De dar, talvez aumentar a proteína dele no almoço, dependendo do horário da medicação, ou no café da manhã, ou no final da tarde, ou de repente se ele faz uma fisioterapia,
atrás da fisioterapia, mas sempre distante ali da medicação. Aí vai de acordo com o hábito dele. E se necessário, a gente suplementa mesmo. Legal. E aí sempre distante do horário da medicação. E, por exemplo, o paciente vegetariano, como que ele pode suplementar a proteína? O paciente vegetariano, hoje em dia, nós temos vários suportes, né? Então, nós temos não só a proteína vegetal mesmo, né? Que a gente pega ali das verduras, né? De algumas leguminosas, principalmente, mas também de suplementos. Aí a gente pode lançar mão dos suplementos. Nós temos uma variedade agora no mercado, graças a Deus, né? De algumas proteínas veganas, né, que são mais limpas ali, que eles podem escolher. Aí, se eles aceitarem bem, por questão de paladar, questão de custo, né, a gente coloca ali, senão vai dentro da alimentação. Aí eu vou pelas leguminosas. O paladar é diferente? É diferente. É bem ruim? Diferente. Eu não sou muito fã, mas normalmente eu peço para eles degustarem, assim, pegar um sachê daqui, quando eu tenho amostra eu sempre dou para eles, né. Então prova esse aqui, prova aquela outra marca, vê se, né, naquela loja tem um sachê que pode dar de amostra, e de repente eles encontram um que atende bem. Bacana. Eu tenho muitos idosos também que chegam no consultório e falam, doutor, eu posso usar whey? Aí eu falo, ó, eu não entendo, vamos marcar uma nutricionista para me ajudar, caminho para você. E aí eu te pergunto, o whey se pode ser usado e o whey sozinho, sem o exercício, vai adiantar para alguma coisa? Bom, não é que assim ele não vai adiantar. Adianta porque ele é um suporte nutricional desde que a alimentação não seja suficiente. Se for o excesso, ele vai atrapalhar. Aí ele pode até ficar em depósito de gordura ali, formar algo que não tem necessidade, né? Então, se ele não faz o exercício, mas a alimentação dele é muito baixa em proteína, a gente coloca assim um whey numa dosagem pouquinha, só para atingir ali a dose diária. Agora, se ele faz uma atividade física, alguma coisa, alimentação um pouquinho mais regrada, a gente também pode usar, otimizar, para ele melhorar a questão da musculatura dele. Às vezes não é ganhar, mas pelo menos manter ali o mínimo do que ele tem. Legal. Mas o ideal é associar com exercício. O ideal é sempre associar. Tá. E de suplementos, já falando um pouquinho dessa parte de exercício, que suplemento você acha que é interessante? Eu acho que o único que tem evidência mais é a creatina, né? Creatina. Você acha que vale a pena? Vale. Tem apresentado bons estudos da creatina. Um bom tempo atrás eu era cética também, confesso, mas a gente tem que se atualizar, né? E aí, buscando algumas informações, ele tem tido bastante resultado, principalmente em idosos. Então, quando a gente fala, usa à noite, não precisa ser logo, né, na atividade física ou após, ele tem uma boa conduta aí, uma boa coisa para a questão de memória, de Alzheimer, prevenção, de deixar, né, mais tardiamente essas doenças aparecerem. E a creatina tem que ser usada com o paciente fazendo exercício ou mesmo o paciente sedentário, o idoso? Poderia, o sedentário idoso poderia. A dosagem é mínima. No mínimo, assim, no dia mesmo. 2 gramas no dia é o suficiente, não mais que isso. E o ideal, é à noite. Que nem o ideal é à noite. Porque aí abaixa alguns hormônios que nós temos, né, durante o sono ali, tá bem mais tranquilo, então ele vai atuar da forma melhor. Legal, bacana. Agora, para quem faz atividade física, a gente até fala, dá para usar ali durante o dia, não tem problema junto com whey, dá para otimizar. Mas ele tem uma maior evidência à noite. E excesso de proteína pode dar problema? Pode afetar os rins, né? Pode acumular, fazer um acúmulo desnecessário e também pode formar uma gordura ali indesejada. Então, o ideal é sempre marcar como nutricionista. O ideal, cada um tem uma necessidade, eu costumo falar isso, né? De repente, meu vizinho precisa de 30 gramas, eu preciso de 10. Sim. Então, tudo vai de acordo com o hábito alimentar, né? Com o estilo de vida da pessoa, o tipo de exercício também, isso conta muito, né? E a dosagem que é necessária mesmo para complementar e dar o suporte aí, diário, pensando sempre no dia. Vamos entrar agora numa área um pouquinho controversa, um pouquinho de que tem umas brigas. Existe dieta inflamatória, Vânia? Primeira coisa. Te pergunto por quê, desculpa. Eu tenho pacientes com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, tá? E eu tenho vários pacientes. Eles perguntam, eu tenho que parar de comer alguns alimentos? Existe isso realmente de dieta inflamatória? Muitos falam do leite, por exemplo. O que você acha? Não acho que o leite seja inflamatório. Já cortando aí, né? Sim, nós utilizamos algumas vezes a palavra de dieta inflamatória quando a gente fala muito de dieta rica em gordura, rica em fritura, excesso de açúcar. Isso sim é uma dieta inflamatória, porque você está colocando algo a mais desnecessário no seu organismo, independente de qualquer doença. E principalmente quando você tem uma doença, né, que seja mais específica ali, de imunidade, isso vai afetar muito. O glúten, só se você tiver realmente uma alergia. Então, alguns estudos falam de, retira o glúten, mas são estudos vagos, assim, que não dá pra gente usar como referência. Casos e casos. Aí a gente tem que estudar caso a caso. O que funciona pra você realmente, né? Vamos testar.
Então, muitas vezes a gente faz isso. E uma dieta sem glúten é horrorosa, né? É difícil, caro, né? é caro e é muito difícil. Ah, Porque tem essa questão da cultura, né? Nós temos sim. uma cultura muito rica de alimentação no Brasil. Uhum. Então é difícil você ficar sem o glúten, né? Então você vai ficar nas mesmas coisas e enjoa, né? Mas o que eu entendi para você, que você comentou, assim, que a dieta inflamatória seria mais os processados, por Sim. exemplo, e ultraprocessados. Sim. Tá? Então, por exemplo, se eu compro verduras, frito, ou cozinho a carne em casa, isso não seria dieta inflamatória. Que é o dia a dia, mais ou menos, vai. Assim, vamos lá, né? Algumas pessoas precisam de algumas restrições. A gente não costuma retirar, por exemplo, a carne, né? Para algumas pessoas, o excesso dela pode ser inflamatório. A carne vermelha, né? Então, aquela proteína animal pode prejudicar. Então, a gente acaba limitando, dependendo do hábito de vida. Uma vez na semana, 2 vezes na semana. E o preparo dessa carne também. Isso é importante, né? Como que vai fazer ela? Mal passada, bem passada, assada, cozida? Isso também vai influenciar. A verdura, em alguns casos, a gente precisa cozinhar ela, não deixar ela crua. Então, vai de caso a caso e do estágio que está a doença também. Isso é importante. E outra coisa que a gente tem muito em voga hoje é um eixo chamado intestino-cérebro, né? Que nossa porta de entrada é todo o nosso intestino. Sim. E tem aquelas bactérias também que são chamadas inflamatórias e não inflamatórias. Como que a gente faz para ter esse perfil de bactérias boas, vai? Que a gente a bactéria é ruim, vamos matar ela. Não, hoje a gente sabe que as bactérias participam bastante, tanto para absorção quanto para esse quadro inflamatório. Como que a gente faz para ter um porte de bactérias melhor? Né? O primeiro sintoma que a nutricionista vai perguntar sempre é a questão do intestino, como que funciona para ir no banheiro. A gente pergunta mesmo, como está saindo seu cocô? Então é bem assim, para saber a qualidade disso. E a qualidade da alimentação, fibra. Muitas vezes precisa da fibra. Qual o formato da fibra? Depende do quadro, né, da doença do paciente. Mas hoje em dia nós temos os probióticos também. Né, os famosos probióticos que são bactérias boas, quando o quadro está muito alastrado mesmo, dali de uma diarreia, de um paciente que usa antibiótico por tempo prolongado, então a hidratação também entra aí, é importante, então nós precisamos sempre ficar de olho nisso, né? Quando você fala em fibras, quais seriam? Tanto as solúveis quanto as insolúveis, então a gente faz um mix aí, e tenta dar um pouquinho de cada uma, de repente a solúvel fica melhor ali em alguns casos, né? Ou a gente muda no meio do caminho, vai depender de como está sendo conduzido, como que o organismo está aceitando ali essa nova adaptação da dieta. A solúvel, que você quer dizer que ela consegue absorver a água? Isso, é aquela que forma o bolo fecal, né? Para sair de uma consistência melhor ali. Um exemplo seria a aveia, por exemplo? Aveia seria um exemplo. Aí tem que saber o uso dela e também não usar assim o dia inteiro, porque aí pode também causar um quadro de constipação, alguma coisa mais E a aveia, que nem você falou, ela é solúvel, então precisa de água. Sim. Então se o paciente não bebe água, tá ferrado. Exato. E é água, não é suco, não é refrigerante, né? Refrigerante, pelo amor de Deus. Exato. Então é água mesmo. Legal. Então, assim, e você usa os probióticos, você acha interessante? Acho. Em alguns casos eu uso sim. Nesses casos de diarreia crônica, paciente que está tentando de tudo e não consegue mesmo, e todo dia, toda hora, intestino irritável, a gente acaba usando sim os probióticos. Legal. Voltando um pouquinho para a doença de Parkinson, tem até um trabalho falando sobre reposição com probióticos que ajudam na absorção da levodopa. Olha que legal. Então, interessante também esse do probiótico. Você tem algum que você indica? Eu lembro uma vez que a gente conversou, acho que eu estava trabalhando no base, alguns anos atrás, sobre, não é, eu vou falar de marca, mas se quiserem me patrocinar, sem problema nenhum. O Yakult. E eu acho que você falou de um outro que era do Minion, que tinha duas cepas, né? Isso, eu costumo falar sempre, escolha os que tenham 4 cepas para mais, porque são 4 cepas benéficas, né, para o organismo, para o intestino, então vai funcionar muito bem. O Yakult é uma forma mais fácil, acessível, que está ali no mercado, mais barata, mas tem aquela questão do leite fermentado, né, nem todo mundo vai tolerar, e são, né, uma cepa, 2 ali que às vezes funciona, às vezes não. Então eu costumo orientar o da farmácia, geralmente é um sachêzinho, 4 cepas para mais, que dá para você diluir na água, 100 ml de água, tomar tranquilamente. Não tem sabor, nada, tranquilo. Isso seria diário? Ou seria depende de cada diário, paciente? mas aí a gente faz um ciclo, dependendo do quadro, 7 dias, 14 dias ou 21 dias. Faz uma pausa, vê como que fica e pode retomar também. E pacientes que você trata bastante, paciente que fica internado, então seria interessante, que aqueles pacientes crônicos usam muito antibiótico, seria legal. Seria perfeito. A gente sempre observa a questão, né, das diarreias também, né, os antibióticos já soltam ali na hora, então a gente já tem que entrar também com o probiótico para recompor ali a flora intestinal, né, e pelo menos formar um bolo fecal mais decente ali. Legal. E o paciente vai no seu consultório, como que é uma consulta nutricional?
Você falou que pergunta das fezes, né? Uhum. Mas como que é a consulta em si, Vânia? A primeira consulta sempre demora cerca de 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Eu vou perguntar todo o hábito de vida da pessoa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. O que come, a quantidade que come, se trabalha sentado, do que trabalha, né? Às vezes andando na rua, o que tem de intolerância alimentar, o hábito, né? Porque às vezes vem de uma cultura familiar que tem um hábito de não consumir determinado alimento, às vezes por religião também. Eu preciso saber tudo isso. Exames eu sempre peço para levar, os últimos exames, né, que tem, para a gente analisar e conversar. Vejo qual que é a principal queixa, objetivo, faço as medidas, né, sempre as que são necessárias ali, dependendo do objetivo da pessoa. A bioimpedância também eu costumo fazer, se não tem contraindicação, né? E ali eu já vou tirando várias informações e já ajustando algumas coisas, né, na rotina da pessoa, ó, dando dicas, né? Você acha possível fazer isso? Faço até repensar um pouquinho, né, em algumas atitudes. E o plano alimentar eu entrego depois porque eu vou calcular. Sim. Então eu deixo tudo calculado da forma mais viável. Você usa o instrumento de tortura ainda? De ficar Eu apertando, uso, não é tortura, é só um belisquinho. uns beliscos na É um barriga, belisquinho no braço, né? A gente faz sim, porque a gente tem que comparar com a bioimpedância. A bioimpedância não é isolada, né? Então a gente faz essa comparação, tirar as medidas, né, com a bioimpedância para ter uma avaliação mais completa. E a avaliação costuma ser quanto? Mensal, trimestral? Qual que é o ideal? Mensal. Sempre mensal. Agora, a não ser que seja um quadro muito assim, uma desnutrição grave, alguma coisa muito importante, de repente a gente reduz ali uns 15, 20 dias para ver se está tendo alguma, né, algum efeito, até mesmo pela aceitação, né, do plano alimentar. Legal. Hoje tem muito também cultura que fala sobre vitaminas, polivitamínicos. Vem no consultório, às vezes, paciente tomando Centrum, GA, zinco e um monte de coisa. E aí, o que você acha? Vale a pena, não vale? Os próprios laboratórios estão inventando uns remédios que falam que milagre, aí que infelizmente não tem. Não existe. Mas o excesso de vitamina pode fazer mal também? Pode. Pode afetar algo que não tinha, algum problema que você não tinha, principalmente os rins, né? Então a gente fala muito disso. Então, cria-se uma deficiência, que às vezes não tem, por isso que eu peço muitos exames, né? Então tem um exame, a gente dá uma olhadinha lá, a gente já tem uma noção se tem alguma anemia, alguma coisa, deficiência de alguma vitamina. Se tiver, a gente vai tentar ajustar na alimentação, se vê que não é possível, suplementa, do contrário, não tem necessidade. Eu falo que é dinheiro jogado fora, muitas vezes. E se o paciente já tem uma dieta balanceada, ele não foi na nutricionista, mas ele tem uma dieta balanceada, faz exercício, há necessidade de vitamina, você acha? Não, se a dieta dele é balanceada, os exames precisa. estão ok, não tem necessidade. Muitas vezes eu falo isso com o paciente, mas vamos suplementar, por exemplo, vitamina C, vitamina C hidrossolúvel, o excesso vai na urina. Sim, é dinheiro jogado fora. Aí você vai discutir, você fala, eu me sinto melhor. Então, não sei, né? E, de novo, é a cultura da farmácia, né? Sim. Que o paciente vem, A mídia, né? que acaba falando bastante. Legal. Você tem mais alguma informação que gostaria de falar? Antes de terminar. E o ovo, Vânia? Ovo. Sempre o ovo. Tem hora que ele é vilão, tem hora que ele é bonzinho. Hoje que tá? Ele é bonzinho, ele é vilão? Eu acho que hoje em dia ele tá no bonzinho aí, né? Que todo mundo tá consumindo a rodo, né? Sim. Tudo tem limite. Eu costumo falar isso, né? Para cada um é uma realidade. Alguns vão precisar de 2 no dia, alguns vão precisar de 1, às vezes nenhum. Então vai muito do que é necessário, o que a pessoa precisa, né? Qual que é a necessidade. Tem pessoas que não podem, né? Então a gente já tira dali e já corta, mas tem pessoas que precisam, né? É o básico, é um alimento básico. Hoje em dia tá caro, né? Sim. Tem essa história também de tá caro. Mas às vezes é melhor você comprar o ovo do que comprar o whey. Né, muito mais barato, dependendo, né, da família, do custeio ali da casa. Então a gente até orienta assim, 1 ovo, 2 ovos, dependendo da situação, né, uma cicatrização, um paciente que precisa aumentar a proteína e consome bem, aceita bem a alimentação, introduz, e aí não precisaria de uma suplementação. Então cada caso é um caso. E o ideal não é fritar, né? O ideal é não fritar, é cozido, é mexido, né? O frito, tudo que for fritura, a gente costuma falar que não é bom, aí entra na dieta inflamatória. Tá. Mesmo azeite? Mesmo no azeite. No azeite, no óleo de coco, você vai fritar, você vai modificar ali o óleo, né? Vai oxidar ele sem necessidade. Tá. Falando em óleo de coco, esses dias veio um paciente falando que, tô usando óleo de coco, o colesterol dele tava lá em cima. Eu falei, cara, não é legal. Mas você tá usando por quê? Porque eu quis, alguém falou, não foi nutricionista. E aí, tem benefício?
tem benefício para algumas pessoas. Ele tem um óleo bom, um ômega bom, né? Mas nesses casos não tem necessidade. Um paciente com triglicéridos, colesterol altíssimo, o mínimo possível seria o óleo comum para fazer a comida, e muito pouco, o mínimo do mínimo. É que tá na moda também, né? O óleo de coco. E aí a pessoa vai lá, enche, vou usar nisso, vou usar naquilo, vou fazer bolo, vou fazer comida, e às vezes abusa, né? Sem necessidade. Paga caro, muito caro por isso. O papo tá bom, e você vai dando corda, eu vou perguntar. E a gente gosta de conversar. E outro ponto, agora que você já comentou também, alguns pacientes falam, o que é melhor, banha ou óleo? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois, mas atualmente eu prefiro o óleo. Porque a banha, de antigamente, ela era feita de forma artesanal, hoje em dia não, tem vários aditivos nela, né? Então não vejo necessidade. É até pior, né? É até pior, então... Eu já vi pacientes também que estavam indo bem, de repente começou a usar banho, colesterol lá pra cima. Não, de antigamente, lá da fazenda, na época de avô, era uma situação, tirava ali daquele momento, né, fazia tudo artesanal. Hoje em dia a indústria tomou conta, né, então muitos aditivos que não tem necessidade. Então já que vai usar alguma coisa, usa o óleo, mas o mínimo do mínimo. Tem alimentação que nem óleo precisa colocar, mas é muito hábito e o paladar, né. Minha última pergunta, e o ômega 3 que você comentou, vale a pena suplementar, tem que ser usado? Que o ômega 3 também, eu acho que o original mesmo é de água profunda, é difícil de achar, né? Mais caro, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9 são bons, desde que seja necessário. O paciente precisa mesmo, porque tem fonte alimentar. Peixes nós encontramos, né? Então, não teria necessidade se a gente tivesse uma frequência de 2 vezes na semana consumir um peixe, não frito. Então, ele assado, refogado, né? Ensopado. A gente conseguiria tirar dali o mínimo que a gente precisa para alimentação. Agora, quando tem a necessidade de suplementar, é importante, mas são esses aí, prensados a frio, né, lá da água, né, enfim, é muito mais caro, não é tão barato como a gente às vezes encontra por aí. E acha esses reais mesmo? Acha, isso é fato, mas o preço é exorbitante. Não é em qualquer lugar que você encontra um de qualidade. Esse que é o problema. E aí, na farmácia você vai lá e tem N marcas com valor bem irrisório. Esses aí a gente pode desconfiar, porque a qualidade não é boa. E pode dar prejuízo também, colesterol aumentar. Exato. E aí, principalmente quem tem já uma sequela de AVC, um risco que, né, pra fazer um entupimento, alguma coisa, é grave. Tá bom. Vânia, muito obrigada. O papo tá uma delícia. Eu acho que a gente podia ficar o dia inteiro conversando sobre nutrição. E é muito legal esse tema. É que é o dia a dia nosso, né? É bacana. Eu aprendi muito com a Vânia também. Vânia, onde que o pessoal te encontra? Fala a sua rede social, consultório, telefone, fica à vontade. Nas redes sociais, eu tô como vaniamiranda.nutri, Instagram, né? E eu tenho consultório ali na rua Júlio de Mesquita Filho, próximo do Habib's das Nações, chama Espaço Origem. Tem uma sala ali, pode me encontrar ali também. Tá aí no hospital de base. E no hospital de base, estou lá todo dia também. Não, mas ali melhor não, porque ali é só caso por grave. Por favor, né? Vamos lá. Só em últimos casos mesmo. Vamos cuidar. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Desculpa te tirar do serviço. Imagina, né? Um prazer. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui. Se eu não souber responder, que provavelmente eu não vou saber, vou perguntar para a Vânia. Pode passar. E eu encho um pouquinho o saco dela. Imagina, é um prazer. Espero vocês semana que vem, de novo aqui, ok? Um abraço.